Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Meu nome é Diego. Meu nome é Sócrates. Você está no canal Por Cristo. Esse canal não é só meu, mas de todo aquele que ama a palavra de Deus. Meus irmãos, nosso último vídeo foi um review sobre uma obra ótima, uma obra que a gente indica. O link do nosso último vídeo está na descrição, foi o comentário de John MacArthur, comentário Manual Bíblico de John MacArthur, material que vai te auxiliar a entender os livros da Bíblia um pouco mais a fundo. Isso, um manual bíblico, não é comentário. O que acontece? Agora a gente está iniciando uma outra série falando sobre a doutrina da salvação. E a gente vai fazer alguns vídeos falando sobre diversos pontos da doutrina da salvação, de maneira rápida, mas que para os irmãos entenderem com profundidade. Então o que acontece? Diego, para a gente tratar da doutrina da salvação, a gente precisa aprender uma coisa antes. Antes de estudar soteriologia, a gente precisa estudar a martiologia, a doutrina do pecado. Porque antes de entender o remédio, eu preciso entender a doença, para saber qual remédio aplicar. Exatamente. E a doença hoje em questão é o pecado. Então, para a gente entender o porquê que o ser humano precisa ser salvo, já que não foi eu que pequei originalmente, foi Adão, a gente precisa entender como que o pecado de Adão afetou a sua posterioridade, ou seja, a sua descendência. Então hoje, irmãos, a gente vai fazer a seguinte linha de pensamento. A gente vai expor a origem, como funcionou com Adão e Eva, como nós nos encontramos hoje. Perfeito, Diego? Tá bom, é basicamente isso. Como esse pecado de Adão aconteceu e como ele afeta nos nossos dias. Para já falar de origem do pecado, a gente precisa ir na esfera angelical. Porque o pecado começou com Satanás. A gente entende chamado de serpente no texto de Gênesis. Só que, para falar da origem dele, do pecado dele, a gente precisaria tomar um longo caminho. Então a gente vai falar sobre isso num vídeo posterior chamado Angelologia. É uma outra matéria que é o estudo dos anjos. E parte também dentro desse estudo para a pessoa de Satanás, que foi um anjo caído. Então no vídeo de hoje a gente vai partir do ponto de partida do pecado já no homem e da tentação do homem. Certo? Bora pro vídeo? Vamos lá. Irmãos, inicialmente Adão estava no Éden, Diego. Adão estava no Éden. Adão foi colocado no Éden por Deus para governar. Governar. Adão foi colocado então sobre toda a criação de Deus. Não falando de anjos, não de seres espirituais, mas na terra, os animais, inclusive toda a criação. Ele era o responsável por cuidar da terra, da criação de Deus. E aí ele cria Eva, adjuntora, para estar auxiliando Adão nesse serviço, o serviço árduo. Só que o que a gente precisa entender é que Adão ele era o cabeça, ele era o principal. E a Bíblia vai falar alguns textos, Diego, sobre sobre essa importância do cabeça. Você quer ver um exemplo? Lembra de Jesus um pouco antes de ser crucificado? O que ele vai dizer? Ele pega uma profecia lá do Antigo Testamento e ele vai dizer: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou cordeiros, acho que é ovelhas no texto, né? Ovelhas. Ovelhas se dispersarão. Por quê? Porque o líder, ele é responsável por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Adão, ele peca. E aí não dá pra mim dar aquela desculpa. Ele pecou e eu tô pagando o pato. Não. Porque o que acontece? Inicialmente, a tentação ela se dá de maneira externa. Hoje não. Tem que converter esse mundo aqui. A tentação antigamente se dava de maneira externa. Hoje não, Diego. Hoje a tentação se dá de maneira interna e externa, muitas vezes. Exatamente. No caso de Adão, a forma externa de tentação, a gente diz como? No sentido de que ele não era induzido a pecar. Como que a gente entende que Adão não era induzido a pecar? Se a gente pegar, Adão e Eva, no caso, não eram induzidos a pecarem. Né? Se a gente pegar Gálatas, capítulo de número 5, a gente vai ter uma explicação muito importante ali. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. Contra a carne. E estes se opõem para que vocês não façam o que querem. Ou seja, o que o texto está querendo dizer ali? Que nós temos uma inclinação, nós queremos fazer o quê? Pecar. Só que tem um espírito dentro da nossa vida dizendo que não peca. E aí há essa batalha interna dentro de cada ser humano. Isso daí se chama luta, é uma luta espiritual que todo ser humano, é uma luta que todos nós temos. Entre fazer o que é certo ou ir para a nossa vontade, que é fazer o que é errado.
Paulo vai dizer que nós não somos tentados por fonte externa, mas pelo que, Diego? Pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio coração. Tiago vai dizer, né, quando vocês forem tentados, não digam que são tentados por Deus, mas cada um é tentado pelo seu próprio desejo ou pela sua própria concupiscência. Exatamente. Então, quando a gente diz que Adão não tinha essa concupiscência, esse desejo, a gente quer dizer o quê? Ninguém ainda havia pecado, Diego. A natureza dele ainda não era corrompida, ou seja, não era uma natureza inclinada para fazer o mal, para pecar, digamos Ou assim. seja, Adão ele não teve uma tentação externa e interna. A tentação dele era só externa, nada dentro dele estava sujeito a levá-lo para pecar. Ele decidiu pecar. Essa é a questão. Por que hoje, a gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente, vamos falar essa parte. Então o que acontece? Quando Eva peca, ela é convencida pela serpente. Ela convence Adão. Por que quando Eva comeu, Diego, do fruto, o texto não diz que os olhos dela se abriram, mas depois que Adão come, diz que os olhos de ambos se abriram. É interessante esse ponto, porque se a gente partir desse ponto de vista, era para Eva ter comido o fruto, porque ela desobedeceu a Deus. Ela Sim. foi levada pela serpente a comer, e Deus tinha dito que não era, ou seja, ela transgrediu um mandamento, e era para os olhos delas terem se aberto. Então, o que ela poderia ter feito? Adão, não come, porque eu já errei. Exatamente. Ela leva até Adão, Adão come, e aí entra a questão do governo. Quando ela dá o fruto a Adão, quando ela dá o fruto a Adão e Adão come, os olhos de ambos se abrem. Exatamente. Porque Adão era o cabeça. Entendeu? Por isso que Eva ficou debaixo também da inclinação para pecar. Entenderam? Então o que acontece? Adão e Eva pecam sem tentação externa, mas depois que pecam, eles passam a ter a natureza caída. E aí entra o quê? A gente entendeu que a origem começou no Éden, com a tentação feita por Satanás através da pessoa da serpente. Adão e Eva estavam numa condição de não serem tentados internamente, ou seja, eles não tinham uma fraqueza, uma inclinação para pecar, mas pecaram por vontade própria. A humanidade hoje se encontra como, Diego? Se encontra justamente debaixo desse pecado. A inclinação passou a ser interna, ou seja, Adão foi tentado externamente. Esse pecado entrou no mundo e se estendeu a toda a humanidade de forma externa e interna, porque aí todos foram feitos pecadores, ou seja, todos tiveram a sua natureza inclinada para fazer o que é errado. Dois textos explicam isso. Romanos capítulo de número 3, verso 9 até o 23, e Romanos capítulo de número 5, uma leitura do capítulo todo vai fazer o serviço que tem que ser feito, vai explicar de maneira bem clara isso daí. Porque o que acontece? O Romanos 3 vai explicar a situação do homem depois da queda, e vai dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Aquele texto, ele vai falar do nosso falar, vai falar que a peçonha de áspides estão debaixo de nossos lábios, cuja boca está repleta de maldição e amargura. Vai falar dos caminhos, que o nosso caminho é destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Ou seja, aquele texto ele vai pegar uma visão de como Deus olha e vê a humanidade. Ele no seu trono olha para baixo e vê a humanidade como? Como pecadores. Aí ele vai dizer, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa é a condição do ser humano hoje. Caído no pecado, destituído da glória de Deus. Romanos 5 vai fazer o quê? Vai explicar como esse pecado veio para o homem. Porque vai dizer, por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Então a gente entende que o pecado de Adão se estendeu dessa forma. Por isso que às vezes as pessoas falam, Adão que pegou e eu que estou pagando. Adão pecou e eu estou pagando o pato. Eu que estou levando a culpa. E não é. Não é. Na verdade, o que acontece? Como a gente pode concluir? Eu vou usar para concluir esse vídeo de um termo muito simples. A gente diz que pecar é errar o alvo, certo? A ideia de pecado dentro do Antigo Testamento e no Novo Testamento, apesar que há várias palavras para definir pecado, várias, a gente vai trabalhar apenas sobre a ideia, que seria errar o alvo. E aí a gente pensa, poxa, errar o alvo
como que a gente concilia isso com tudo que foi falado aqui? Então Adão pecou e hoje eu erro o alvo sem querer? Não, interessante que na ideia da palavra está errar o alvo de livre e espontânea vontade. Ou seja, você errar o alvo é você saber que existe um alvo para ser acertado e você escolher conscientemente errá-lo. Exatamente. Pensa numa pessoa com uma flecha na mão. E o objetivo dela é a glória de Deus. Ela tem que arremessar a flecha para glorificar o nome de Deus. Ao invés disso, tem um outro alvo escrito pecado. E é dito a ela, você tem que acertar o alvo onde está a glória de Deus. E a pessoa deliberadamente pega a flecha apontada para a direção da glória de Deus e vira para a direção chamada pecado. E dispara a flecha acertando o alvo que não deveria acertar. Então, pecar é errar o alvo de maneira consciente do que se está fazendo. Então, o que a gente entende hoje é o seguinte: eu tenho a natureza pecadora, que a gente chama de natureza adâmica, na minha vida. Eu já nasci com essa natureza. O que Davi vai falar? Em pecado fui concebido. Em pecado concebeu minha mãe, em pecado fui concebido. O que ele está querendo dizer, Diego? Alguns vão dizer que a mãe dele adulterou. Alguns vão ir por esse caminho, só que não é. Ali Davi ele tinha cometido um pecado. E ele vai dizer o quê? Ele entende que ele era por completo pecador. Ele vai dizer, desde quando eu nasci, eu já era pecador. Então ele vai clamar pelo perdão de Deus. O que a gente entende? Todo mundo, desde o momento que nasce, já nasce debaixo da natureza adâmica. Isso quer dizer que você não pecou por obras. Você não foi lá e lançou a flecha ainda, mas já está debaixo da natureza adâmica. O pecado inicial, o pecado primordial, já está na sua vida. Ou seja, a natureza caída já está. Já foi feito a semelhança de Adão. Exatamente. A partir do momento que Deus coloca Adão, e a semelhança dele nasce pecadora com a natureza corrompida que ele teve. Exatamente. Então, só que o tempo passa. E aí você cresce. E aí você adquiriu algo chamado consciência. E aí você não precisa mais se preocupar? Precisa. Porque aí você já não peca mais por causa de Adão. Você já escolhe deliberadamente o pecado. Então a gente não pode pegar e falar a culpa foi de Adão, porque na verdade todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse todos pecaram não está falando do pecado inicial. Está falando de todos que habitam sobre a terra. Exatamente. Quando fala de pecar, que a humanidade está debaixo de pecado, fala do pecado de Adão. Mas quando fala todos pecaram, está falando da minha atitude. Ou seja, eu tenho a natureza adâmica, Diego, mas eu também peco por livre e espontânea vontade. A gente também tem a nossa parcela de culpa, vamos dizer assim. Exatamente. Então hoje a gente encerra esse vídeo por aqui. Diego, sem uma solução aparente. Um cenário um pouco difícil. Só que no próximo vídeo a gente vai falar sobre um tema chamado a graça de Deus. E aí a gente vai apresentar a solução para esse problema. O que tem que fazer agora, Diego? Tem que se inscrever, tem que curtir esse vídeo e tem que deixar nos comentários também a sua dúvida, a sua visão a respeito do pecado, que a gente vai estar lendo e vai estar respondendo também. Exatamente. Inclusive sugestão para próximos vídeos. Claro. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. A gente vai ficando por aqui. A paz do Senhor.